E vamos agora fazer a nossa prece. Feche seus olhos, respire profundamente e deixe que a luz envolva o nosso coração e os nossos pensamentos. A espiritualidade possa nos amparar, nos iluminar, nos fortalecer nessa noite. O Mestre amado Jesus, infinita luz divina, envolva os nossos pensamentos, sentimentos, numa luz grandiosa que irradia sobre nós, que vai nos iluminando nesta noite. Respire fundo, solte devagar, peça para Deus acalmar o seu coração. Respire novamente, soltando bem devagarinho. Respire, solte. E vamos agora abrir os nossos olhos devagar, bem devagar. Amém, né? Então, hoje, a espiritualidade nos traz um tema para que a gente consiga refletir sobre as nossas atitudes e também para que a gente consiga, na nossa jornada, evoluir um pouquinho, porque cada quarta-feira que nós estamos aqui é uma oportunidade que a gente tem de evoluir. E traz um tema que fala sobre a lei da causa e o efeito. Quem já ouviu falar da causa e o efeito? Levante suas mãos. Quem nunca ouviu falar, levante a mão. A lei da causa e efeito, ela tem um livro que fala, que é o Sérgio Lopes. Ele é um psiquiatra, ele é um estudioso. E ele nos traz um pedacinho sobre essa lei, que é de um físico também. E Kardec também nos traz um pouquinho dessa lei. Quando a gente fala em lei universal, às vezes a gente não se dá conta como é profundo isso. Porque a gente sabe um pouquinho das leis da Terra, né? Qual é a lei da Terra? Precisam de pessoas ali para criarem leis, para aplicarem leis. Então, precisa de um grande movimento para que a lei seja aplicada. Algumas vezes a gente sabe como é que é a dificuldade aqui no nosso país, né? Que quando alguém comete uma infração, acontece algo, e às vezes a lei consegue ali punir de uma certa forma, e tem um outro lado que às vezes que não, que é um lado muito maior, que não, e a gente tem a impunidade. Essa é a lei da matéria, né? Então, cada país ali tem as suas leis. Então, alguns países as leis vão ser aplicadas, outras vão ter um pouquinho mais de dificuldade. E tem uma lei espiritual, do espírito, que é a lei da causa e efeito. Que é o que, gente? Tudo que eu faço tem ali uma consequência. Tudo que eu faço para o outro
vai ter uma consequência. E tudo que eu faço para mim também vai ter uma consequência, né? Então, um exemplo. Tu vai no médico, o médico te diz que tu tem um problema de saúde e pede para ti fazer os exames. Tu não vai fazer o exame. Vai ter uma consequência. É ou não é? Aí tem pessoas que foram lá, eu vou fazer o exame. Depois de meses, vai ter uma consequência para o teu corpo físico. E existem pessoas, né? Eu vou fugir do médico, não vou fazer exame nenhuma, eu vou deixar nas mãos de Deus. É errado. Porque a gente precisa dos médicos da terra. E também a gente precisa dos médicos ali espirituais que vêm nos atender. Em todas as formas, tem uma consequência. A lei do espírito, além de eu fazer algo para o outro, que vai ter uma consequência também sobre mim, existe uma consequência muito forte, que é o pensamento, que é a culpa. A culpa é muito difícil de lidar, né? Às vezes tu faz algo para uma pessoa, tu vai lá e tu se sente culpado. Tu se sentiu culpado é porque algo dentro de você não está vibrando muito bem. Então tu já ali começou em um desequilíbrio, como se tu tivesse ali com uma dívida ali com o outro que tu tem que ajustar, que tu tem que arrumar, que tu tem que fazer um movimento, porque tu tá ali com teus pensamentos ali pesado. Só que esses pensamentos pesados é a dor do espírito. Quando alguém te faz um mal muito grande, eu acredito que já aconteceu com todos vocês, né? De tu ficar magoado, chateado, que alguém fez uma maldade contigo. Antigamente se falava muito, né? Ah, fulano vai pagar. Com unhas e dentes. Antigamente, hoje também a gente fala no calor da emoção, né? Eu quero que o fulano pague. Pague tudo que fez para mim. Só que a gente esquece que nós somos espíritos vivendo dentro de uma matéria. Que o nosso espírito, ele é eterno. E que nós temos milhares e milhares e milhares de anos. Centenas, milhares de anos. E por ser nós um espírito antigo, a gente não sabe o que a gente fez para essa pessoa que nos machucou, que causou um efeito tão grande dentro da nossa alma, da nossa matéria. A gente não sabe o que a gente fez para essa pessoa, a gente sabe que doeu. Certa vez, a minha avó, que ela é bem velhinha, e ali ela fez algo para alguém. E ela disse, ela jogou uma praga para alguém. Tá? E hoje ela não joga mais praga. Tá? Ela jogou uma praga por algo assim que não tinha muito cabimento, porque a minha família é do interior. Então eles têm ainda aquela coisa, né, de matar porco, matar gado, né? Aí quando se mata, tem que dar para a vizinhança inteira.
para todo mundo. Que é um evento ali onde ela mora, porque ainda é interior do interior. E ela descobriu que a vizinha matou lá um porco e não deu um pedaço de porco para ela. Aquilo, gente, para ela estava o quê? Num sentimento, numa dor, uma dor assim, ó, tão grande, que ela foi lá e ela jogou uma praga para essa vizinha. E essa praga foi tão forte, porque a minha avó, ela é médium, né, de efeito físico, então o que ela pensa, acontece, tem um efeito. E a vizinha passou mal e parou no hospital. E deu uma infecção intestinal nessa vizinha, e essa vizinha ficou lá no hospital. E não melhorava. E ficou 2 dias no hospital. Ela não melhorava. E por mais que a gente ia lá e falava pra minha avó, né? Vó, não é assim. Não adianta. É a cultura dela e ela acha que é assim, olho por olho, dente por dente. Passou um tempo, ela começou a ter problema no fígado. Tudo que ela comia, ela passava mal. Aí um dia, a gente lá na casa dela, e ela foi lá, e ela começou a falar da vizinha. Que a gente pergunta, e fulano, e ciclano, e ela estava com uma dor no fígado. E ela bem assim, foi a praga que eu joguei. A lei do retorno. Deus está me castigando. E na verdade, gente, Deus, ele não castiga. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. Mas na cabeça dela, a praga que ela jogou para essa vizinha causou um efeito. E ela teve que passar por aquela dificuldade para ela saber como era passar por aquela situação. Porque as palavras, ela tem força, as palavras. As palavras, elas ficam. As palavras, quando tem aquela energia de raiva, e as pessoas são médiums, mesmo os que não saibam de efeito físico, né? Na hora da raiva, aí fulano sai de carro, estoura o carro, aí bate, começa a quebrar as coisas de dentro de casa, porque a tua energia, ela tá muito forte. Começa a levar aqueles choques, que a energia, ela tá forte. Então, ali na minha avó, ela teve uma consciência. Ela começou ali um processo de cura dentro dela, que ela começou a ter um pouquinho de consciência. Eu tenho que parar de jogar praga. Essa foi a consciência dela. E a do espírito, e nós, né? Espíritos aqui que somos errantes. Se Deus, ele não castiga, então a minha ação, ela vai causar algo em alguém. Então, se eu entro em uma discussão com alguém, vai causar um efeito. Essa pessoa, ela vai ficar com raiva, ou vai ficar triste, vai ficar magoada. E a gente também vai ficar ali com os pensamentos ali pesado, porque numa discussão não tem como ter o alívio, né? Eu falei tudo que eu queria falar ali para a pessoa e eu fiquei aliviado. Não, porque depois vem a culpa. Então, no livro aqui do Sérgio Lopes, ele traz o seguinte: a lei de causa e efeito explica o motivo das grandes aflições do ser humano. A principal aplicação dessa lei
se observa, através da reencarnação, quando fatos passados originam os acontecimentos que geram sofrimento da nossa vida presente. A reencarnação, somos espíritos de muitas e muitas vidas. Aquilo que a gente está passando na matéria também é algo que a gente está colhendo frutos. Nós mesmos. Que a gente tenha consciência. Nós sabemos o que está certo, nós sabemos o que está errado. É ou não é? Nós sabemos o que está certo, nós sabemos o que está errado, mas por que a gente ainda faz coisas erradas? Por que, gente? Por que ainda a gente erra? A gente quebra a cara e continua errando, parece que não doeu o suficiente, porque a gente continua fazendo as coisas erradas, machucando, se machucando, se entristecendo, se magoando, sendo raivosos, procrastinando, né? Entrando em processos depressivos, a gente não se trata, porque a gente tem a dificuldade de se acolher. Tem a dificuldade nesse mundo que a gente está passando, que tudo tem que ser agora, tudo muito rápido, de olhar para a gente e ter coragem. Eu vou mudar as minhas atitudes. Eu estou passando pelas dores. Está doendo é o meu coração. Se eu não me cuidar, vai ter um efeito. E esse efeito são as dores emocionais mais profundas. As depressões, a ansiedade, as crises. Não vem de uma semana para outra. Vem de inúmeras situações que a gente foi lá e engoliu, que a gente não tratou, que a gente se magoou, que a gente não se esclareceu. São de inúmeras vidas que fomos ali machucados e que hoje a gente tem a oportunidade muito grande de fazer diferente para parar de sentir a dor. Mas a maioria das vezes nos pegamos procrastinando a nossa cura, porque a cura, ela é um processo. Ela é um processo e a gente tem que ter coragem. Existe uma roda, que é a roda de Sansara, que é a roda das reencarnações. Então, se eu ferir, eu vou vir numa outra vida, numa posição que talvez eu vou ser ferida, para que eu consiga o quê? Me curar. Então, eu estava falando, antes da gente começar, eu estava falando aqui com eles, né? Que a gente está passando por um processo de regeneração, que é um processo de transformação. E a gente estava falando um pouquinho sobre os karmas, né? E eles falaram, mas a tua caminhada é longa, imagina tu. E eu falei, em outras vidas eu participei da Inquisição. Nos vilarejos, movimentando vilarejos, participando da Inquisição. Então, hoje nessa vida, a gente vem o quê? Buscar, transmutar um pouquinho da cura para levar o resgate. Então, tu, não é por acaso que tu está nessa família, mais uma encarnação nessa família. Não é por acaso que tu está passando essa provação lá no teu trabalho. Não é por acaso que tu está passando por essa doença. Não é por acaso. Só que a gente tem a oportunidade
de trazer a cura para dentro de nós, de trabalhar um efeito de cura dentro da gente, porque Deus, ele não pune, ele acolhe. Então esse Pai que nos acolhe, ele nos dá o que? O livre-arbítrio. A espiritualidade, ela ajuda. Ela pode mostrar alguns caminhos, mas quem vai escolher o caminho a seguir somos nós. Então, se aqui essa roda da vida que está acontecendo, essa roda das encarnações que é a Terra, então se a gente tem a oportunidade, para que a gente vai deixar para a próxima vida, né? Como eu ouço muitos espíritas falar assim, eu vou deixar para a próxima vida o que eu não estou conseguindo dar conta nessa. Começa a vir as avalanches, né? Vem um problema, agradece o problema, a dificuldade. Porque Deus, ele vai te capacitar para que tu consiga vencer esse problema, essa dificuldade. Que diante de um problema, primeiro pensamento, né? Eu estou pagando. Bem agora que a minha vida estava tão boa, são pensamentos que a gente tem. Estava tudo perfeito, veio essa dificuldade. Ou então vem aquela coisa assim, opa, estava tudo ruim, veio uma coisa pior ainda, estou numa maré de azar. Olha o que a gente está emanando para o universo. Estou numa maré de azar. Tá baixa ali a tua vibração, então tu fica o quê? Muito ruim, muito mal, muito ruim, desmotivado, né? Ficar muito desmotivado. Está com problema, tá difícil. Quantas encarnações tu não te perdeu por esse problema que hoje tem um efeito na tua vida? Quantas e quantas encarnações? Certa vez eu fui atender uma pessoa que também de vez em quando palestra aqui e estava passando por um processo financeiro muito difícil. Muito difícil. Parecia tudo que ele tentava dava errado. Tudo que ele colocava a mão dava errado. E vinha vários pensamentos, né? Suicidas na cabeça dele. Que é o Carlos, que de vez em quando ele vem dar palestra aqui. Ele até falou um pouquinho. Então, a primeira vez que eu atendi ele passou, estava numa seleção ali, na polícia, que deu uma crise de ansiedade nele. E ele foi lá e ele não passou. E aquilo foi originando ali uma decepção, e foi indo. E ele estava naquela maré, e ele assim, ó, eu não quero mais viver, não quero mais estar aqui. Para que eu vou estar aqui? Se tudo que eu faço dá errado. Então ele foi vendo ao longo do caminho, né, que a gente teve uma conversa, e dentro dessa conversa ele chegou a uma conclusão, que ele tinha que tentar era nessa encarnação. E não foi fácil a caminhada dele, não foi fácil ele vencer a depressão, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Mas ele decidiu fazer um movimento, se esforçar para sair da cama. Descobrir o que ele gostava, para ver no que ele ia trabalhar novamente. O que ele gostaria de fazer. Ele teve que se esforçar inúmeras vezes. E ele passou, gente, por uma prova que durou ali uns 5 anos, essa prova dele, 5 anos. 5 anos ele ali lutando contra os pensamentos suicidas, ele lutando contra a ansiedade. 5 anos ele lutando. Porque nós sofremos lutas, né? Também tem ali os ataques espirituais, que a gente vê que está no ataque espiritual e a gente quer resolver em 1 semana, em 2, em 3, né?
Vou lá na casa espírita, os médiuns vão orar por mim e o meu problema semana que vem vai solucionar. Só que tu tá de braços cruzados para resolver o problema. Esse problema, né, já veio de muito tempo. Então é uma plantação. Então a gente vai plantando para que a gente consiga se colher. Então, ali, ele começou a plantar nesses 5 anos. Sendo resiliente, aprendeu a dizer não, aprendeu a se impor, aprendeu a dar limites, aprendeu a ter a fé, foi uma caminhada. Aprendeu a ter a fé. E um dia, ele teve uma visão, o que aconteceu na vida passada, que ele estava estando dentro do karma dele, ele estava dentro de uma roda de repetições de algumas vidas passadas dele. Então ele ganhou o merecimento ali de saber o que era. Então ele entendeu dentro dele o que ele precisava mudar. Que foi quando ele começou ali a vencer as coisas ali que estavam acontecendo com ele. E ele diz hoje também nas palestras dele, questão do karma, questão da causa e efeito, das dores emocionais. Então todos nós, estamos no barco chamado vida, né? E como a gente queria levantar durante a manhã os problemas todos resolvidos, né? Não se preocupar com nada. Só que nós temos os problemas e as dificuldades. E estamos passando por uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, nós temos a capacidade e a força de vencer. Praticar em nós, né, a empatia, se cuidar, se olhar. Praticar a causa e efeito com a gente, né? Então, se eu não ir ao médico, eu estou atraindo coisas negativas para mim, vai ter um efeito. Se eu não faço o exame, se eu não me cuido, se eu não tomo meu remédio, se eu não faço meu exercício, se eu xingo todo mundo porque eu sou assim, vai ter um efeito, que as pessoas elas vão se afastar de ti e tu vai te encontrar sozinho, porque ninguém vai ficar ao lado de alguém, né, que só reclama, que só xinga, vai ter um efeito. A gente buscando a cura, fica um pouquinho mais fácil a nossa caminhada. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe. Depende de pessoa a pessoa, né? Então pode durar 1 ano, pode durar 6 meses, 8 meses, 5, 10 anos. É um processo de cura. É um processo de cura de muitas encarnações. Vem a dificuldade, se pergunte o que eu estou aprendendo com essa dificuldade. Essa dificuldade é para te tornar um ser humano melhor. Pode ter certeza disso. É para te tornar um ser humano melhor. Não é punição. Somos nós mesmos que nos punimos. Somos nós mesmos que lá no departamento reencarnatório, a gente chega lá no mundo espiritual e a gente vai falando lá com o departamento lá do karma, eu quero passar por isso, para eu aprender. E a gente vai aprendendo aqui na nossa caminhada. Depois que a gente aprendeu, a gente evolui, né? A gente evolui. A vida ela fica mais leve. Então traga a leveza para dentro da tua família, traga a leveza para dentro da tua alma, busque a fé, descobrir o que é essa fé que move montanhas, né? O que é essa fé? Buscar praticar o Evangelho.
buscar ser mais amoroso com as pessoas da nossa família, com a gente, com os nossos amigos, né? Buscar a gente praticar o amor dentro dos nossos lares, né? Então agora a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir para os médiuns entrarem, se espalharem. A gente vai fazer uma oração primeiro por nós. Podem se espalharem. E depois a gente vai fazer uma oração pelos nossos familiares, depois amigos. Primeiro a gente, né? Feche seus olhos. Respire profundamente. Vai respirando bem fundo, lentamente, bem devagar. Vai respirando bem fundo, devagarinho, lentamente. Neste momento, pedimos ao Mestre amado Jesus, em infinita luz e bondade, que possa envolver o nosso coração nesta imensidão de luz, que possa, nesta grande corrente, eles estão emanando a luz, porque também está ali a tua prova. E agradeça nesse momento por essa família, mesmo na matéria não está unida, mas em espírito todos estão nesse momento. Essa luz que vai irradiando, que vai iluminando, que vai envolvendo também os teus amigos que necessitam de ajuda, de amparo, que vai iluminando a tua casa, iluminando o teu trabalho, vai te iluminando. E ao dormir, o tratamento espiritual continua nas colônias espirituais. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa noite de hoje. Respire, solte, respirando e soltando. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Trazer a iluminação para todos na caminhada, meu irmão. O karma não é para sempre, é uma fase. Nesta fase acontece a evolução e a transformação, pois todos nós, irmãos, vibramos numa imensidão de luz, acolhendo a cada um de vocês. Buscai, irmão, a força dentro de vós, a vontade de viver dentro dos corações.
nações, buscando a cura, vindo à terra através de Jesus, curando as dores, curando as angústias, aprendendo nesta jornada da vida. Amados irmãos, estamos aprendendo o tempo todo na matéria e também no espírito. Buscai a evolução, o perdão, o amor. Ame, irmãos. Praticai o amor. Ame. Tenham fé. De dias melhores e serão. Ame. Nossa Senhora, em amor e em luz, vai envolvendo cada um nesse manto de luz, vai trazendo a luz, o amparo e a força para seguirem a jornada aqui na terra. Buscai, irmãos, a sabedoria e tenha certeza que Jesus está carregando vocês no colo, que Jesus está amparando vocês, iluminando vocês, que Jesus está envolvendo a cada um de vocês nessa imensidão de luz, de amor e de amparo. Neste momento, pense lá na sua casa e dentro da sua casa, mentalize uma mesa com os teus familiares, a mesa montada. A espiritualidade vai colocando a cada um, principalmente aquele mais difícil. Esse mais difícil